Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernanda Gomes e eu faço parte da empresa FG Consultoria de Gestão da Qualidade. Aqui tem uma breve apresentação dos serviços que a empresa oferece. Depois vocês dão uma olhadinha com mais calma. E aqui uma breve apresentação também do meu currículo, né? Eu tenho 13 anos de formação. Tenho experiência no âmbito farmacêutico, cosmético, saneantes já há 20 anos, né? E atualmente eu estou iniciando no segmento de alimento e suplemento alimentar. Minha experiência é na indústria, né? Eu sempre trabalhei na indústria desde quando me formei. Sou pós-graduada em engenharia farmacêutica no Instituto Racine e tenho alguns cursos especializados também em validação de limpeza da indústria. Né? Toda a minha carreira eu sempre atuei na área de garantia da qualidade, então eu tenho uma vasta experiência em documentação, em validação e qualificação. Hoje o curso que eu vou apresentar para vocês aqui é o curso de controle de documentos, né? Esse curso eu acho que vai ser de extrema importância para pessoas que já possuem um pouquinho de experiência, para pessoas que ainda não sabem como elaborar um documento, né? Então, acho que ele vai ajudar, né, em cada um ali na sua necessidade. O que seria o controle de documentos, pessoal? Controle de documentos é uma atribuição, uma função do Departamento de Garantia da Qualidade. Ele faz a gestão de toda a documentação da empresa, né? E para isso é necessário elaborar um procedimento que dite essas regras, né? De como que tem que ser essa gestão dos documentos e como que deve ser a elaboração de um documento. Então, todas essas premissas estão dentro deste processo de controle de documentos, que fica dentro da garantia da qualidade. Para quem já é da indústria, sabe que é de extrema importância a parte documental, né? Que se não tem documento, não tem processo, não tem BPF, né? Não só para a indústria, tá, pessoal? Se você aprender a fazer uma elaboração de um documento robusto, você pode aplicar ele em qualquer outro segmento que você for seguir. Se você for para uma drogaria, para uma distribuidora, ou uma transportadora, uma farmácia de manipulação, em todos esses segmentos há a necessidade de elaborar procedimentos, né, para implementar processos. Então, vai ajudar vocês nesses segmentos também. Então, agora já entrando um pouquinho mais para dentro, né, do controle de documentos mesmo. As normas da indústria, elas ditam regras de como que essa documentação deve ser elaborada. Então, aqui eu coloquei só alguns itens, breves itens, assim, para vocês só terem uma noção de que essas regras não saem da nossa cabeça. Existe uma norma por detrás, aonde a gente precisa seguir as diretrizes, né? Para que a gente possa fazer a elaboração deste documento. Então, eu citei aqui, ó, a RDC 47 de BPF de saneantes, a RDC 48 de BPF de cosmético. Ambas normas, elas são idênticas, então elas preconizam a mesma coisa. O que ela fala no artigo 10.7.1? Que a empresa deve assegurar que os dados permaneçam íntegros e acessíveis durante o seu período de vigência. Ela está querendo dizer que os procedimentos eles têm que ter informações legíveis, informações verdadeiras, e esses dados a gente tem que assegurar que não mude nenhum processo sem que o documento passe por uma revisão e faça a inclusão dessa mudança enquanto ele estiver na sua vigência, né? E tem que haver registro de alterações, conforme eu acabei de falar, alterações realizadas conforme o procedimento de controle de documentos e registros. Então, a própria norma, ela está solicitando que tenha um controle de documentos na empresa para fazer a gestão de todos os documentos implementados na empresa. A 658, que é a norma de BPF de medicamentos, ela também diz
que devem ser implementados controles adequados para garantir a precisão, integridade, disponibilidade e legibilidade dos documentos. Então, vocês conseguem perceber que as próprias normas, elas querem que você tenha robustez no processo. Elas querem segurança nos processos que vocês estão implementando. Consequentemente, os processos vêm de quê? De documentos, né? Então, a atribuição de controle de documento, ela vai ter também, como eu já falei antes, um documento, um procedimento operacional padrão escrito aonde dite essas regras de como serão não só o documento de controle de documentos, mas também os outros documentos de outros processos de outros departamentos. Então, dentro desse documento, ele vai falar como que tem que ser a elaboração do procedimento operacional padrão, né? Porque quando eu vou elaborar um POP, eu preciso ter diretrizes para fazer a elaboração desse procedimento. E aí aqui dentro, esse procedimento vai me ditar as regras e vai me orientar como que o meu POP tem que ser descrito, né? Então, ele vai me dar todas as regras, independente do processo que eu for implementar, eu vou ter que seguir as regras que estão dentro do procedimento de controle de documentos. Ele vai me falar como que o meu POP do meu processo tem que ser feito. E aí, como eu já havia dito antes, a garantia da qualidade vai gerenciar toda essa atribuição de controle de documentos, vai gerenciar todos os documentos da empresa para verificar se eles estão feitos de acordo com o que o controle de documentos preconiza. Para quê, gente? Para cumprir as boas práticas de fabricação, que é o que a norma solicita. Então, o conteúdo do documento, do POP, o que ele precisa ter? Ele precisa ter os tipos de documentos que vão ser controlados. Por quê? Eu tenho procedimento operacional padrão, que são os POPs que a gente implementa na rotina, né, dos processos. Mas além desses POPs, eu também tenho especificações, que são de matéria-prima, de material de embalagem, de produto acabado, que é um documento específico do Departamento de Controle de Qualidade. E é um documento diferente, né? Ele tem um formato diferente de um procedimento operacional padrão. Ele tem uma máscara diferente, porque ele tem diretrizes diferentes. Aí você me pergunta, mas ele precisa ser controlado dentro do controle de documentos? Sim, é de extrema importância, porque eu vou ter um procedimento operacional padrão mãe, o qual me dita as regras de como que vão ser elaboradas essas especificações, e depois eu vou ter anexos, que vão ser as especificações propriamente dita. E aí eu preciso controlar tudo, tanto o documento quanto as próprias especificações, porque elas vão conter informações de como eu devo analisar minha matéria-prima, de como eu devo analisar meu produto final. Então, assim, eu preciso ter controle sobre essas informações para que não tenha informações erradas ou informações obsoletas que venham a prejudicar o meu produto, né, futuramente. Então, daí a importância de se controlar esses tipos de documentos. Assim como as fórmulas mestras, que são documentos, né, restritos, documentos importantes que falam sobre a fórmula do produto propriamente. Os planos mestres, os manuais, as fichas técnicas, todos esses documentos que têm diretrizes diferentes de um procedimento operacional padrão, eles também têm que ser controlados. Eles também têm que ter regras de como que eles devem ser elaborados. Então, daí a importância de, dentro do conteúdo do controle de documentos, também explicar como que se deve fazer esses tipos de documento, como que vai ser a máscara deles, né? Quais vão ser as diretrizes para a elaboração desse documento. E o controle de documentos, ele define, então, a formatação, né, como eu havia dito, a formatação desses documentos, qual que vai ser o tamanho de letra, qual vai ser o espaçamento, como que vai ser o arquivamento desses documentos, por quanto tempo eles têm que ficar arquivados, porque existem normas específicas, né, para cada tipo de documento.
Então, dentro das diretrizes vão estar especificadas todas essas etapas, bem como também vai estar especificado sobre os responsáveis. Quem que vai ser o elaborador? Como que tem que ser esse elaborador, o revisor, o aprovador de um documento, né? Porque o elaborador, ele tem que ser uma pessoa que esteja envolvida no processo que vai ser descrito, né? É uma pessoa que tem que entender daquele processo para que ele consiga desenvolver o documento, porque senão não vai conseguir trazer as diretrizes corretas para dentro desse processo. Então, ele precisa estar presente no processo, estar envolvido, né? E a revisão desse documento sempre vai ter que estar envolvida a pessoa responsável pelas diretrizes do controle de documentos. A pessoa da garantia da qualidade que cuida dessa atribuição, que cuida desse gerenciamento, ela tem que participar da revisão de todos os documentos, porque ela precisa avaliar a formatação, ela precisa avaliar se todos os itens estão preenchidos corretamente, ela não tem a obrigação de saber do conteúdo do processo, até porque ela não vai saber de todos os processos, mas ela tem que saber se o documento está de acordo com as diretrizes que foram descritas no controle de documento. Caso tenha qualquer coisa errada, o que ela vai fazer? Ela vai devolver esse documento para o elaborador para que ele possa fazer as correções, né? Se estiver tudo ok, vai passar o documento para o aprovador, que será o superior imediato desse elaborador, que poderá ser supervisores ou gerentes ou gestores de áreas que estão ali envolvidas com aquele processo, né? Então, tem que ser pessoas que estão no meio do processo para que possam aprovar esse procedimento, certo? Então, por isso a importância de definir quem são os responsáveis. E todo documento tem que passar pelo fluxo de aprovação, tem que passar por esse fluxo de elaboração, de revisão e de aprovação, né? Porque são essas pessoas que vão validar esse documento para ver se a informação que foi colocada ali dentro está correta ou não. E dentro do controle de documentos também precisa se definir prazo de validade para os documentos, é de extrema importância. Aqui eu dei um exemplo de 3 anos, mas isso fica a cargo da empresa. Cada empresa decide qual vai ser a validade do seu documento. Então, qual que é a importância disso? Para que não se use documentos com informações erradas, documentos que não contenham o processo da maneira correta. E tem muitos lugares que não tem a cultura de revisitar os processos, né? E aí, com isso, não se revisa o documento, não muda o que tiver que ser mudado. Então, por isso a importância de um prazo de validade, porque obrigatoriamente, quando der o prazo de validade do documento, o elaborador vai ter que revisar ele novamente. E para revisar, ele vai ter que avaliar esse processo para ver se ele continua igual, está descrito no procedimento ou se houve alguma mudança. Se houve alguma mudança, precisa avaliar o impacto dessa mudança de não ter sido revisado esse documento no tempo hábil, né? Então, assim, olha a importância disso. Você acaba descobrindo, às vezes, alguns gaps aí que você não pegaria, né? Se você não fizesse, se você não tivesse essa validade no documento. A RDC 658, lá no artigo 121, ela também traz pra gente que os documentos relacionados ao sistema de gestão da qualidade devem ser revisados regularmente e mantidos atualizados, né? Que foi o que eu acabei de explicar agora para vocês, da importância da validade e da importância de revisitar os processos, né? E aí, então, quando se cria o documento, conforme eu falei, existe uma máscara, né? E essa máscara, ela tem ali itens que devem ser seguidos. Eu vou mostrar aqui no próximo slide. Ó, essa é uma máscara de um documento. Então, aqui eu tenho um cabeçalho, né? É onde eu coloco o logo da empresa, o nome que eu tô dando o exemplo já do próprio controle de documentos mesmo, que é o nome dele, ó, controle de documentos, mas poderia ser amostragem de medicamentos, poderia ser controle em processo,
né? Depende do processo que você vai descrever aqui. A sigla e o código desse documento, porque, como nós colocamos aqui, ó, você precisa de uma criação e codificação dos documentos. Isso tem que estar previsto dentro das diretrizes do controle de documentos. Por que é importante essa codificação? Porque eu preciso identificar o meu documento. Eu preciso identificar o departamento que ele pertence. E aí aqui eu dei um exemplo de uma codificação, ó, GQ, que é garantia da qualidade, uma numeração sequencial aqui, 001, e a revisão desse documento, 00, significa que ele está no início, né, é uma criação de um documento. E ele sempre vai ter esse número 001 como identificação do documento. Então, o controle de documentos, vai ser sempre o GQ 001. Se ele gerar alguma revisão no documento, ele vai ser aqui GQ 001, por exemplo, se for uma próxima revisão. E aí, essa sigla que nós criamos, ela vai ser colocada aqui na máscara do documento para que identifique ele. E aí, na capa, ó, nós temos que ter o nome do elaborador, onde vai ser colocado o nome e o cargo dessa pessoa. A data vai ser a data que ele vai assinar esse documento posteriormente, quando esse documento estiver vigente. E a assinatura da pessoa. Revisado por colocar nome e cargo. A data que ele fez a revisão do documento, vai assinar. E os aprovadores. Aqui eu coloquei só um aprovador, mas pode colocar mais de um, né? E a data em que ele aprovou o documento e assinou. Aqui em cima, a data de revisão é a data que o documento ficou pronto para ser distribuído, né? Que é quando eu vou imprimir esse documento com a sua data de vigência. Essa data de vigência, ela tem que ser informada pelo elaborador, porque ele vai me informar quando que ele quer que o documento dele fique vigente. Então, a pessoa que é responsável pelo controle de documentos, ela precisa receber essa informação do elaborador. O elaborador precisa, assim que finalizar a revisão do documento, ele precisa já mandar um e-mail informando que ele precisa que o documento entre em vigência na data tal. Qual que é a importância disso, pessoal? Porque entre a data de revisão e a data de vigência do documento, precisa-se ter o que aqui? Treinamento. Eu preciso treinar o meu colaborador sobre o processo que eu estou implementando. Então, eu não posso colocar um procedimento em vigência e dar o treinamento posteriormente. Por quê? Porque eu preciso que esse colaborador fique sabendo das alterações ou da inclusão de um novo processo antes, né? Então, a gente faz o treinamento com as pessoas envolvidas, com os colaboradores envolvidos nesse processo, para que ele fique ciente de que de agora para frente, da data X para frente, vai iniciar um novo processo, ou foi feita uma alteração nesse processo já existente, né? E aí, essa daqui é a capinha, a carinha da capa do meu documento, e internamente dentro do meu documento eu tenho o quê? Os itens que eu preciso preencher dentro do documento. Então, o primeiro item aqui, no caso, é o objetivo. Qual que é o objetivo? Qual que é a finalidade desse procedimento? Por que ele está sendo elaborado? Qual que é o intuito de aplicar este procedimento nesse processo? Então, tem que ser um objetivo claro, de uma forma coerente, né, com o título do documento e de acordo com o procedimento que vai ser executado. O próximo item são as responsabilidades. Aqui tem que colocar os cargos, não o nome das pessoas, mas os cargos das pessoas que vão executar os processos. Por exemplo, auxiliar do controle de qualidade. Qual que é a responsabilidade dele nesse procedimento? Analista de garantia da qualidade. Qual que é a responsabilidade dele nesse processo? Auxiliar de almoxarifado. Então, assim, é a responsabilidade da pessoa e o que a pessoa tem de responsabilidade neste processo, que está envolvida neste processo. Depois vem as definições. As definições são conceitos, termos técnicos ou siglas que são utilizadas dentro do procedimento que você está escrevendo. Só que essas definições, pessoal, elas têm que vir de normas, elas têm que vir de referências, elas têm que vir de compêndios oficiais, ela não pode vir de uma definição da minha cabeça. Eu tenho que ter ela descrita em algum lugar para poder colocar aqui.
O próximo item seria procedimento, né? Que aí o procedimento é o que eu vou executar, o processo que eu vou executar. Então, aqui dentro do procedimento eu vou escrever o passo a passo, como se diz, seria minha receitinha de bolo, como que eu vou fazer, como que eu vou executar. Eu posso colocar fotos, posso colocar prints de tela de sistema, posso descrever de várias formas que fique didático e que a pessoa entenda. Vocês têm que lembrar que vocês estão escrevendo um procedimento para pessoas leigas, muitas vezes. Então, tem que ser uma forma em que a pessoa bata o olho e que ela entenda como que ela tem que executar aquele processo. Tem que ser uma coisa didática, né? Você não pode escrever tecnicamente, com termos muito técnicos, porque a pessoa não vai entender. Então, precisa ser de uma forma didática, né? Ali, o passo a passo do que ela tem que fazer, como que ela tem que executar, para que esse processo dê certo. Aí, o outro item é anexos, os anexos pertinentes ao procedimento. Então, se eu colocar nesse procedimento que eu estou escrevendo, que vai ter planilha, ela vai ser um anexo. Se tiver etiquetas, ela vai ser um anexo. Se tiver tabelas, ela vai ser um anexo. Se tiver formulários, vai ser um anexo. Se tiver registros, vão ser anexos. Anexos desse procedimento específico que eu estou escrevendo. O anexo, ele tem que ter a ordem numérica também e o nome do anexo. Então, por exemplo, o anexo 1, tracinho 00, que significa que ele está na revisão 00, né? Ele tem que estar atrelado ao documento mãe, que é o procedimento operacional padrão que eu estou desenvolvendo, certo? O próximo item são as referências. As referências são as normas, as leis, as resoluções, as farmacopeias, as ABNTs, N coisas, né, que a gente pesquisa para poder falar sobre um assunto. E aí, se você pesquisou naquela legislação, naquela norma, você tem que citar ela aqui. Eu preciso ter uma referência do assunto que eu estou falando, porque eu não posso simplesmente pegar uma coisa sem referência. Eu estou dentro de uma indústria, e a indústria ela é regida de quê? De legislações. Então, para cada processo que vai ser implementado dentro da indústria, ela precisa ter uma norma a ser seguida, né? E então é de extrema importância que tenha referência nos procedimentos. Isso é muito verificado em inspeções. Os auditores, eles costumam olhar muito a referência para ver se você está norteando o seu processo de uma maneira correta, tá? E o último item seria o histórico, que é aonde eu discrimino aonde o que eu fiz no meu documento. Se for uma elaboração, uma criação de um documento, eu vou colocar a data em que ele ficou vigente, o número da revisão dele 00 e criação de documento. Se eu estou passando por uma revisão neste documento, então vou colocar a data que ele ficou vigente, revisão 01, e o que eu mudei nesse documento? Eu incluí ou eu excluí alguma coisa? Eu preciso descrever. O histórico é extremamente importante. É onde o fiscal consegue fazer o comparativo do documento anterior com o documento atual que ele está na mão agora. E aí ele consegue ver o que foi mudado naquele processo. E aí, nesse momento, ele vai te pedir o quê? A lista de treinamento, para avaliar se você realmente implementou o processo da maneira correta, se você trouxe a informação para o seu colaborador, né? Então, ele é de extrema importância. E aí, voltando aqui, né, a gente já falou praticamente de tudo que está aqui. Uma das coisas que são muito importantes no documento é que as cópias são controladas. Quando eu digo cópias controladas, eu quero dizer que a garantia da qualidade ela tem que controlar essas cópias. Se eu vou imprimir 5 cópias, uma para cada departamento, eu preciso ter controle sobre elas. Então, quando eu fizer a distribuição desse documento, qual eu vou deixar ele vigente e entregar ele para os departamentos, eu preciso ter um protocolo de entrega e de recolhimento dessas cópias. Porque aí eu consigo saber, eu entreguei 5 cópias, estou retendo 5 cópias de volta da revisão anterior. É de extrema importância para que não fiquem cópias obsoletas nos departamentos, para que não corra o risco de ser usada uma informação obsoleta, uma informação errada,
e porque isso é passível, né, de não conformidade numa inspeção, certo? Então, pessoal, se ficou alguma dúvida, vocês podem estar deixando perguntas que eu vou respondendo de acordo conforme eu for conseguindo responder, mas eu vou responder a todos. E o meu muito obrigada e nós nos vemos logo mais.